Fala jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E a gente sempre faz questão de lembrar que é esse encontro que a gente tem semanal, é um encontro gostoso, é um encontro de bate-papo, é um encontro onde a gente aprende, sejam questões do cotidiano, do dia a dia de você jovem, seja questões sob o ponto de vista espiritual, questões que vão trazer doutrina, que vão nos ensinar a aperfeiçoar, a viver um aperfeiçoamento da nossa vida espiritual. E esse é o caso de hoje, mas antes de eu mostrar quem está aqui no estúdio, eu quero lembrar para você que está nos assistindo pelo canal no YouTube, já agora, não esqueça, curta, comente e compartilhe. Nos comentários você pode colocar qualquer informação de onde você está assistindo, você pode colocar uma pergunta, você pode contar uma experiência, vai lá, escreve, isso ajuda a fortalecer o canal, tá certo? Agora vamos ver quem está aqui no estúdio? E aqui você vê quem está presente no estúdio hoje. Eu vou começar cumprimentando o jovem pastor Amadeu Loureiro. Paz do Senhor, Amadeu. A paz do Senhor a todos. Amadeu, nós somos da mesma época, né, Amadeu? Sim, claro. Mais ou menos da mesma época, né? Eu me lembro que eu assisti a aula sua, né, quando eu era adolescente, mas você era muito jovenzinho ainda. Adolescente, quando eu era intermediário, eu já dava aula. Já dava aula, então é isso mesmo. Por isso que a gente é muito próximo. Hoje é com o Amadeu, é assim mesmo, é bom, hein? Vamos lá, minha colega Andréia, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Amadeu, aos jovens aqui do estúdio e também a você que está em casa ou no local de trabalho, onde você estiver assistindo, né, todos nós, nesse programa maravilhoso que é uma bênção para o jovem, para todo aquele que assiste. A paz do Senhor. Amém. Andréia, fala sobre o tema do programa de hoje. O tema de hoje é muito especial, falar sobre voluntariado na obra. E eu já começo, para introduzir esse tema, eu queria que o pastor Amadeu desse uma definição. O que é ser voluntário na obra? De uma forma simples, resumidamente, o que significa isso? Como a própria palavra diz, né, voluntário. Eu gostaria de fazer só para contextualizar um pouquinho assim, esse termo voluntariado surgiu para nós, foi até em razão de uma situação, André. No começo, nós não tínhamos recursos para certas coisas, certos trabalhos dentro da igreja que estava na igreja emergente e tal. Então a necessidade de que nós fizéssemos tudo aquilo por amor à causa, sem não compensação financeira, assim dizendo. Então o voluntariado para nós começou até por uma necessidade nossa de recurso, de não ter recurso. Então, muita coisa que era para pagar ou para remunerar, a gente não tinha como fazer isso. Então, o voluntariado começou basicamente dessa forma. Ótimo. E podemos também dizer que é quando a gente se dedica por amor, né, a uma causa, no caso ao Senhor, sem querer alguma coisa em troca, certo, Exatamente. pastor? Deixa eu fazer uma intervenção aqui, Amadeu, Andréia, de uma coisa que me surpreendeu bastante em relação ao voluntariado, por conta de um projeto acadêmico do qual eu participei e que pedia uma pesquisa de campo. E na época eu mesmo propus fazer uma pesquisa sobre o trabalho voluntário no Manaim do Estado do Espírito Santo. Eu me lembro que a orientadora, quando eu falei sobre isso, ela disse assim, isso não existe. Eu falei, existe, eu vou te provar, vou trazer foto, vou trazer vídeo e tal. Eu morava na Bahia, e eu vinha ao Manaim fazer uma pesquisa. E uma coisa que me surpreendeu, né, em relação ao voluntariado, e no caso do Manaim, dos voluntários do Manaim, e aí que eu me lembro desse percentual, 98,5% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que faziam o trabalho voluntário, por gratidão. Então, é algo que é muito interessante, porque alguém pode imaginar que o trabalho voluntário ele é feito em busca de alguma coisa. Mas, na verdade, a experiência que o nosso povo tem no voluntariado é de fazer o trabalho voluntário por
gratidão. Quer Deixa eu dizer, contar só já recebi uma bênção, vou fazer o olha trabalho. só, Andréia, você vai ao Manaim, o nosso Manaim lá, onde tem o templo principal, você sabe, aquilo ali era uma parte do monte. Aquele platô do templo foi feito na picareta e Na no pá. enxadão e na pá e no carrinho de mão. Nós tiramos tudo aquilo. Era um grupo de uns 50 jovens voluntários. Nós passamos um período de férias junto com o pastor Jonas lá no Manaim. Eu me lembro que eu era o cozinheiro, entendeu? Então, eu cozinhava bem. Tal. Então, Esqueceu, não? Não. Aí, aquele platô todo, nós tiramos aquilo ali dessa forma. Por quê? Não tinha recurso, não tinha como você fazer aquilo. Contratar uma empresa para fazer aquilo. Muita coisa nós fizemos. Voluntariado no começo, isso que eu estou respondendo a André, tem muito a ver com a condição que a gente tinha. O início, você tinha alguns irmãos que tinham recursos, mas não eram suficientes para bancar tudo. Muito bem. André, Por exemplo, como é que você ia remunerar o templo, por exemplo, a limpeza do templo, quer dizer, dos lugares onde reunia, como você vai pagar? Não tinha condição de pagar pastor, como é que você ia pagar uma pessoa para limpar? Então surgiram, né, os próprios irmãos, né, se tornaram voluntários para fazer aquela escala de fazer limpeza, um dia era uma, outro dia era outra. Isso foi, no início foi exatamente isso, porque todo o início foi dessa forma. Muito bem. Ótimo. Agora nós vamos começar a participação dos jovens do estúdio. E antes do João fazer a primeira pergunta, todos os jovens podem ficar bem à vontade aqui com o pastor e fazer perguntas e falando o nome completo, o nome do pastor. E eu já adianto que todos são aqui de Vila Velha, não é mesmo? Todos estão aqui em casa, pertinho do estúdio. Então vamos começar com João Ladeira. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? Eu queria perguntar quais experiências o senhor já teve com o trabalho voluntariado na obra? Olha, são muitos. Vou contar inicialmente como pastor voluntário. Eu sempre fui um voluntário. Eu sou pastor desde os 23 anos de idade. Eu era estudante de medicina ainda. E pastor Jonas era vivo e tinham poucos pastores. E nós éramos todos voluntários. E nós começamos um trabalho porque em 1978, 79, quando o pastor Jonas morreu, nós não tínhamos nada no sul do estado. Nada. Você quer nada? Nada. E a gente não tinha como. E o senhor deu uma revelação que queria um trabalho no sul do estado. Mas como? Teria que ser um trabalho voluntário. Na época, eu convoquei os jovens e disse, nós vamos ter que entrar no sul do estado. Havia alguns jovens que tinham recurso, né? Diniz já era rico. Tinha um grupo de jovens que já tinha recurso, outros tal. Então nós pegamos esses jovens, Diniz, Fernando, Fábio, Itamar, na época, Zé Carlos, um grupo de jovens, eram a maioria estudantes ou então jovens que trabalhavam. E nós pegamos essa turma toda e colocamos no sul do estado como voluntários. Eles iam sábado de manhã e voltavam domingo à noite para segunda-feira começar todo o trabalho. Josias, infelizmente, hoje a gente tem... Parece que os nossos jovens perderam um pouco disso. Era incrível. Nós chegamos uma vez a ter 55 veículos num final de semana no sul do estado. Nós tínhamos todos os municípios do sul do estado com jovens voluntários. Essa turma toda, que hoje a maioria é pastor, voluntário. Quer dizer, eles iam, entendeu? Alguns tinham carro, outros não tinham, mas outros davam uma solução ali, mas ia aquela turma toda e fazia. Eu, que era estudante ainda de medicina, mas era professor de cursinho, eu tinha que dar aula no cursinho e tinha que fazer medicina, tomava conta de igreja e sábado ia, cada sábado eu ia para uma igreja no sul do estado.
Um sábado sim, outro sábado não. Foi uma coisa espetacular. Você perguntar qual é o resultado disso? Eu acho que os resultados disso, a bênção enriquece, né? Então você tem hoje uma vida, quer dizer, a bênção da família, a bênção, e ver o resultado, a obra onde está. Hoje você pega o sul do estado, as igrejas que estão lá. Isso é o maior pagamento para nós hoje, o espiritual é o maior pagamento que a gente... Amadeu, nessa época, você falou do sul do estado, e o sul do estado estava ligado à Vila Velha. Vila Velha é um. Mas você tinha as igrejas de Cariacica, que também assistiam a 262, você tinha... Vieram depois. Havia uma distribuição da Grande vieram Vitória. Depois, Primeiro veio Vila Velha 1 com o sul do estado. Quando nós começamos esse trabalho de voluntários, jovens voluntários, na evangelização do sul do estado, nós começamos inicialmente com Bom Jesus do Itabapoana. Depois de Bom Jesus do Itabapoana, nós fomos para lá, avançamos um pouco, fomos a Itaperuna, aí voltamos, pegamos Mimoso, depois Rio Novo, Cachoeiro, aí vimos Guaçuí, Alegre, Calçado, Dores do Rio Preto, Divino São Lourenço, fomos povoando. O último foi Presidente Kennedy. Então, tudo voluntário, entendeu? Para vocês terem uma ideia, 70% desse trabalho, até a manutenção dos carros, eles faziam. Porque nós não tínhamos recurso. Tinha alguns jovens que tinham um pouco mais de recurso, tinham uma situação financeira melhor pelos pais e tal, e bancava isso. Então, nós bancávamos aí 30%, a maioria fazia isso. Além de tudo isso, tá? E eles dormiam, sabe aonde? Na igreja, no templo. Não tinha hotel, não tinha esse negócio, não. As refeições na casa dos irmãos. Inclusive, se você pegar 2 bancos da igreja, juntar um de frente para o outro, cabe um colchão ali. Então a gente fazia muito isso, de colocar e dormia Olha, dentro do trabalho, Josias, o trabalho na década de 70 e 80, quando foi dado esse década de 80 foi uma coisa espetacular, de crescimento, de tudo mais, essa disposição, e eles voltaram. Rapaz, se você falasse em tirar um jovem desse, de um trabalho desse, ele brigava com você, entendeu? Não tira e tal, era uma disputa para fazer parte disso. Amém. Vamos lá, André, vamos continuar? Mais perguntas, João? Não, só isso mesmo, André, obrigado. Vamos para o Marcos agora, o jovem Marcos vai fazer agora uma pergunta. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, os irmãos também. A pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte: no contexto de um jovem que trabalha, que estuda, tem toda essa questão de ter que conciliar o tempo dos afazeres diários, familiares e também o tempo do voluntariado, existe alguma sugestão, alguma dica para esse jovem? Olha, nós sempre trabalhamos da seguinte forma: nós não há uma imposição em que você vai... Por exemplo, você vai ter que parar de estudar para fazer isso ou parar de trabalhar, não. É o tempo que você dispõe. Quem vai administrar isso é você. A gente nunca pressionou o jovem para fazer uma coisa forçada. Então, ele vê a disponibilidade dele. Por exemplo, vou pegar meu caso. Eu era jovem, né? Eu estudava, fazia medicina na UFES, né? Eu fazia medicina na UFES, e a UFES, o meu curso era integral, era um curso que começava às 8 da manhã até 5 da tarde, né? Às vezes, dependendo do professor, até um pouco mais tarde. Eu saía, para você ter ideia, da UFES, eu ia direto para o Salesiano, porque eu era professor lá, professor de cursinho. Então eu dava aula no cursinho e eu 3 vezes por semana eu dava aula no cursinho. 2 vezes por semana eu estava na igreja e final de semana ou estava na igreja ou viajava para o sul, entendeu? Então eu conciliava isso dessa forma. E agora, tinha um grupo que trabalhava junto com isso, quer dizer, eles administravam, cada um tinha a sua... Para você ter ideia, eu tinha um jovem,
ele era mecânico de locomotiva. E ele trabalhava sábado até às 11 horas, tinha um carro que saía de Vila Velha, pegava ele ali em Santo Torquato, aquele negócio ali, na oficina ali, viajava para o sul. Quando às vezes atrasava, olha que coisa louca, né? No domingo, ele voltava direto para a oficina, chegava às vezes 1 da manhã lá na oficina, tinha um cantinho lá, ele arranjava um jeito, dormia lá, porque na segunda-feira, às 7 horas da manhã, ele começava. E se você falasse em tirar, era uma coisa, entendeu? Era uma paixão por aquele trabalho, que era uma coisa que você não podia nem... Se falasse em tirar, era briga. Então, quer dizer, era uma coisa pelo espírito, né? Era um voluntariado, era uma coisa assim. Todos eles foram muito bem recompensados, casaram muito bem, a maioria pastor, os filhos hoje, isso é uma herança, poxa. Ah, não, o Senhor não fica devendo nada para claro. ninguém, não é uma bênção. Muito bem, tá certo? Respondido? Bom, a gente tem a participação sempre de jovens que mandam para nós experiências ou perguntas. E nós temos aqui uma experiência que veio daqui mesmo, da Grande Vitória, da nossa irmã jovem Pietra Sardinha. E ela é da Igreja da Enseada do Suá, do pastor Sérgio Souza, e ela tem uma experiência para contar. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Pietra, congrego na Igreja da Enseada do Suá e vim trazer a minha experiência com trabalho voluntário na obra do Senhor. Minha experiência começa há uns anos atrás, onde participei do curso de Libras oferecido pela igreja, em que irmãos se voluntariam a ensinar outros irmãos a língua brasileira de sinais. Sempre pedi ao Senhor que pudéssemos dar uma experiência com isso, e anos depois tive a oportunidade de participar da segunda Missão Sertão. Estávamos na cidade de Campo Formoso, na Bahia, onde abordamos um jovem que se identificou como surdo. Ali traduzimos todas as mensagens que estavam sendo levadas e também fizemos uma oração com ele em Libras e o convidamos a participar do culto que aconteceria mais à noite. Durante o culto, o Senhor falou grandemente ao seu coração, a mensagem o visitou e fizemos ao final do culto uma abordagem, perguntando se ele gostaria de aceitar o Senhor como seu único Salvador. E ali ele aceitou o Senhor. E depois de um tempo fomos conversar com os irmãos que congregavam naquela região e eles relataram que já tinham orado por esse jovem e faziam sempre convites para que ele pudesse participar, mas ele nunca aceitava esses convites. Mas naquele dia, ao ver irmãos que vinham de fora, de outros estados, que tinham deixado as suas casas para estarem ali, e muitos irmãos falando em Libras, ele se sentiu abraçado pelo Senhor e teve a certeza de que o Senhor ouvia as suas orações. E foi uma experiência maravilhosa ver o trabalho, ali iniciado há anos atrás, com o curso de Libras, rendendo frutos para o Senhor, almas sendo salvas, e nós glorificamos ao Senhor por isso. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Pietra, por sua participação. Grande abraço aos irmãos aí da Enseada do Suá. Madeu, uma experiência do voluntariado, né, de um trabalho que literalmente é muito silencioso, que é o trabalho de Libras, né, mas que tem trazido para aqueles que estão envolvidos resultados maravilhosos, né? Porque você demanda um estudo, o aprendizado de uma nova língua, uma língua oficial, inclusive no Brasil, Libras, e você se torna apto ali a ser usado como voluntário. Olha, Josias, eu até estava conversando com a Andréia, com os jovens antes do programa, estava conversando ali na mesa com eles. O que surpreende às vezes, e às vezes preocupa, é que todo o trabalho dentro da igreja, Andréia, e os demais jovens aqui, todo o nosso trabalho é voluntário, todo, não é? O pastor, o tal. No geral, nosso trabalho é voluntário. O que às vezes chama a atenção é que você tem na igreja, às vezes, metade da igreja que é voluntária, que entendeu esse trabalho e se torna voluntário nesse trabalho. Eu citei o sul do estado, não é? O pessoal que ia, que trabalhava, que passava o dia evangelizando, visitando e tal.
E hoje nós temos nas nossas igrejas algumas pessoas que às vezes não se dispõem a isso. Você tem um grupo que se dispõe e outro grupo às vezes não tem essa disponibilidade desse trabalho, porque todos na igreja são voluntários. O pastor tem a preocupação da igreja, da mensagem, do culto, o outro tem um instrumento, que é instrumentista, preparar grupo de louvor, tem o diácono, mas aí você vê que a gente tem que trabalhar nisso com todo cuidado para às vezes não achar que você está colocando um peso demais nas costas de todo mundo, mas aumentar esse número de voluntários nesse trabalho que é o trabalho missionário. Nós temos o trabalho Trombetas e Festas, marcado para o dia 1º de dezembro. Há necessidade de trabalharmos com as igrejas no sentido do voluntariado. Cada irmão vai ser voluntário para quê? Para evangelizar. Nós não vamos só participar lá do evento no dia, não, nós vamos trabalhar nos convites, no preparo, nós vamos trabalhar no dia como se fosse o diácono, como se fosse o pastor, no evento, quem é que vem, quem é que vai assistir no YouTube. Depois que terminar o evento, nós vamos trabalhar com aquelas pessoas que nós convidamos. Isso é voluntariado. Há um aspecto que eu vejo, nós chamamos essa experiência que nós vivemos de obra do Espírito Santo. Por que é essa expressão obra? Obra pressupõe alguma transformação, é uma construção. Quem trabalha na área de construção civil, a obra no bairro tal, porque pressupõe uma transformação em alguma coisa. Você constrói, você edifica alguma coisa. E eu nunca vi na frente de uma construção uma placa dizendo assim, temos vaga para não fazer nada. Você tem vaga para pedreiro, você tem vaga para carpinteiro, para encanador, você tem vaga para servente, para ajudante, você tem vaga. Então, a obra do Espírito Santo, você vive, você faz a obra, você realiza a obra. E todos podemos ser voluntários. Há espaço para todos. Eu me lembro de uma irmã aqui de Vila Velha, você conhece, que era cega, trabalhava na prefeitura e ela evangelizava pelo telefone. Exato. Ela ligava as pessoas, ligava para a pessoa, evangelizava, depois ligava para o irmão da igreja e pedia irmão da igreja para passar lá, pegar ela e levar para a igreja. Então não há limite, ou seja, ou qualquer limite que eventualmente você tem. A pessoa está enferma, está no hospital, evangeliza quem está na enfermaria ali do lado, evangeliza a enfermeira, evangeliza o médico. Isso é trabalho voluntário. E o Trombetas e Festas é uma oportunidade no ano que a gente tem de viver isso de maneira intensa. Então, eu falei outro dia na EBD, está aqui, ó. Tá vendo? Tá na capa do celular, deixa eu sair da luz aqui, capa do celular, isso aqui é o link de acesso ao nosso canal do YouTube. Já tá na capa, tá pronto, na capa do celular, coloca no seu também. Tem igrejas que estão fazendo chaveirinho com o QR Code, usa, convida as pessoas, vive essa experiência, porque isso agrada ao Senhor. Tem um texto na Bíblia que eu acho que todo mundo devia ler o texto e o contexto. Bem-aventurado aquele que, quando o Senhor voltar, o encontrar servindo assim. Assim como, vai lá e lê, você vai saber o que é que o Senhor espera de você. Vamos seguir, André? Vamos seguir. Agora nós vamos chamar a jovem Carol para fazer a pergunta. Pai, Senhor Jesus, sou de Vila Velha 3, da igreja do pastor Tarcísio Melo, e eu gostaria de perguntar sobre como nós devemos lidar com aqueles momentos de cansaço e desânimo no trabalho voluntário. Olha, o trabalho físico, ele tem cansaço, aquela coisa toda. O trabalho espiritual, você só se cansa se você tiver com uma dificuldade espiritual, Porque quando você está naquela vontade mesmo, na graça, no poder do Espírito Santo, você não se cansa disso. O pastor Jonas que dizia isso, o jovem que não trabalha dá trabalho, Então, era uma frase do pastor Jonas. Eu me lembro. Jovem que não trabalha dá trabalho. Então, o trabalho físico, claro, se você sai, faz um trabalho lá no sul, passou o fim de semana evangelizando e tal, chegou na segunda-feira, você está cansado e você foi descansar ou surgiu
um dia de feriado, você vai descansar. O cansaço físico é normal, natural. Agora, você se cansar daquilo que é espiritual, daquele trabalho espiritual que você faz e tal, aí é sinal de uma dificuldade espiritual. Não sei se, Carol, se eu te respondi. Respondeu, obrigada. Você foi preciso, Amadeu. O Espírito Santo de Deus, a alegria, o renovo, a satisfação, né, que ele nos traz, sabe, não tem cansaço que fica. Tá certo. O físico eventualmente cansa mesmo. Né, mas a satisfação é tão grande de ter feito algo em gratidão ao Senhor que né, não tem porquê. Eu me lembro quando eu ainda bem jovem, quando um pastor disse o seguinte: se a coisa estiver ruim, não corra do Senhor, não, corra para Ele. Então, no momento do cansaço mesmo, é o momento que você vive aquela experiência para o Senhor, e aí você tem todo o renovo, toda a bênção, toda a alegria, e essa experiência vai ser marcante para você fazer de novo. Josias, interessante que no voluntariado eu tive a experiência em Vila Velha 1, que foi uma igreja que marcou isso, como se diz assim, a intrepidez, a coisa que você tem. Eu tinha uns jovens, para você ter uma ideia, eu coloquei na Ricardo Joen, hoje é pastor. Ricardo era uma maravilha. Ricardo, a conversão de Ricardo, a família dele toda tinha pavor do evangelho. Ele se converteu, um grupo de jovens se converteu em Vila Velha 1. E os pais criaram um problema terrível com ele. Sabe o que ele fazia? Na hora do culto, meia hora antes do culto, ele botava uma bermuda e botava uma camiseta, dizia que ia jogar bola, não sei o que lá, e saía. E ele arranjou uma calça e uma camisa e deixou na casa de Manuel Rangel e Dalva, que era ali perto da igreja. Manuel famoso, tinha um grupo de jovens que ficava na casa de Manuel e Dalva. Ele botava a calça lá. Então ele vinha sair de casa de bermuda, de chinelo, não sei o que lá e tal. Ele ia na casa de Manuel, trocava de roupa e ia para o culto e tal. E à medida que foi passando e tal, ele rompeu mesmo com a família, aquela coisa toda. Com 19 para 20 anos, eu coloquei ele numa igreja no sul do estado. Aí, rapaz, ele começou a fazer um trabalho numa igreja. Aí uma igreja de lá, o pastor me procurou, o pastor da igreja tradicional, aborrecido, porque o trabalho que ele estava fazendo lá, ele estava tirando os jovens, não sei o que lá. Rapaz, ele entrou no meio de um grupo de jovens de várias igrejas, rapaz, testemunhando, rapaz, e enfrentando aquele negócio. Rapaz, quando nós pensamos e abrimos um salão, inicialmente foi Jerônimo Monteiro. Havia uns 50 jovens, rapaz, de uma vez só, porque ele entrou naquela coisa, intrepidez, rapaz, numa animosidade, aquela coisa. Esses jovens, eu, sinceramente, Josias, eu tenho saudade dessa turma. Eles não eram brincadeira. E não é só... E interessante que tinha umas mulheres, senhoras, já de idade, que adoravam esse trabalho. E elas iam no meio dos jovens. Neném, a irmã Neném, que era da cozinha. Rapaz, dona Hilda e tal. Você dizia... Não, elas diziam o seguinte, assim, Amadeu, não me coloca o trabalho de senhora, não. Deixa eu ir com os jovens. E elas iam com os jovens para o trabalho de sul do estado, aquele monte de mulheres. Você sempre tinha uma senhora no meio que era como se fosse a mãe de todos, entendeu? Ia naqueles grupos, aquele trabalho, era uma coisa espetacular. Um abraço para o querido pastor Ricardo Zoen, trabalha no presbitério, pessoa fantástica. E o Amadeu trouxe aí essa experiência vivida por ele. Bom, gente, sempre nós estamos caminhando já para o final dessa edição, e sempre no final nós temos uma palavra que é trazida por um pastor que grava gentilmente e envia para nós uma palavra que vai aplicar esse tema aqui do ponto de vista bíblico, na palavra, para você. Então, quem vai trazer a palavra hoje para nós, quem vai trazer uma reflexão, é o pastor Rodolfo Moreno, que é da igreja de Vila Velha 2. Então, fala, pastor. Eu saúdo a todos os nossos irmãos, especialmente os nossos jovens, com a paz do Senhor Jesus. O nosso assunto hoje, o nosso tema é sobre voluntariado na obra do Senhor.
E sobre esse tema, uma palavra que sempre fala ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês para refletirmos juntos, está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 5, onde no final do versículo há uma pergunta: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Davi estava fazendo os preparativos para a construção do templo, e ele reúne o povo e dá uma palavra de incentivo, encorajamento, para que todos estivessem envolvidos, engajados, participando e contribuindo para aquela construção. E ele se volta ao povo e faz a pergunta do texto que lemos. É como se ele dissesse assim: olha, considerando a grandeza, a importância dessa obra, e considerando tudo aquilo que eu mesmo, o rei Davi, havia entregado, o rei Davi havia ofertado todos os seus recursos para a construção, para a realização daquela obra. Olha, considerando tudo isso, quem aqui está disposto a fazer o mesmo? Quem aqui está disposto a seguir o meu exemplo? Quem aqui está disposto a encher a sua mão de forma generosa e ofertar também voluntariamente ao Senhor? Observem que Davi poderia estabelecer um tributo para a construção do templo, mas ele sabia que para a obra de Deus, a participação e a contribuição não poderia ser por força, por obrigação, mas a entrega deveria ser voluntária, por gratidão e amor ao Senhor. E, meus irmãos, tudo que fazemos para o Senhor, todo serviço que realizamos na obra de Deus, não pode ser também por obrigação ou algo forçado. Não, eu vou fazer porque os meus pais mandaram, ou porque o pastor me cobrou. Não, porque se não é por amor, perde o seu propósito, perde o seu objetivo, se tornando um peso e por vezes até um fardo. Mas quando o Espírito Santo nos sensibiliza a entender o valor dessa obra nas nossas vidas e tudo aquilo que Jesus um dia fez por nós, o nosso Rei, que entregou a sua vida por nós, tudo passa a ter uma nova dimensão. O Espírito Santo gera em nossos corações um sentimento de amor e gratidão, esse sentimento que nos move, que nos impulsiona ao voluntariado na obra de Deus. E que hoje, todos nós que estamos ouvindo esse chamado, essa convocação do Senhor, perguntando, olha, quem está disposto? Que possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero, eu estou à disposição do Teu Espírito. Que possamos, como diz o texto, encher a nossa mão. Encher a mão é generosidade, algo completo, integral. Que possamos fazer uma entrega total da nossa vida e sem reservas ao Senhor. E de forma voluntária, possamos trabalhar, participar e servir ativamente na obra de Deus, por amor e gratidão ao Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e a todos a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Rodolfo, por sua participação. Forte abraço aos irmãos aí em Vila Velha 2. Bom, você já sabe que esse programa Os Dias da Minha Mocidade, ele é feito em 2 etapas. Nós fazemos uma com o mesmo tema, com um tema, né? E depois, na semana seguinte, nós fazemos o segundo programa com o mesmo tema, que é esse tema de voluntariado. Então, a gente vai encerrar esse programa aqui agora e na semana que vem você assiste a continuação desse tema sobre o voluntariado na obra. Pastor Amadeu, paz, Senhor. A paz do A Senhor. gente está junto aí no próximo programa. Minha colega Andréia, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Amadeu, aos jovens do estúdio, a todos que nos assistem e aos jovens da produção, né, pastor Josias, temos que sempre mencionar pelo grande trabalho que eles fazem para nós, Karina, Nínive, Raíssa, Rafael e Thalisson, nosso muito obrigada. A paz do Senhor a todos. Amém. Aos jovens, a paz do Senhor. A gente continua no próximo programa, tá certo? Bom, para você que está nos acompanhando, mais uma vez nós lembramos, você pode estar nos assistindo por diversos canais, nosso sistema multiplataforma, a gente sempre fala do canal 126 da Embratel, canal 85 da Sky Livre, mas se você está no YouTube, não esquece, lá no começo a gente pediu, está pedindo de novo. Vai lá, curta, comente, compartilhe, porque isso vai ajudar a dar visibilidade, relevância a esse canal dentro da plataforma, tá bom? Até a semana que vem, se Deus quiser. A paz do Senhor!